Saudações, amigos e irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical e nessa aula que teremos no dia de hoje. Nós estamos desenvolvendo nos últimos meses o tema que se chama Conflitos da Vida. Basicamente, é continuação daquela abordagem que nós estamos fazendo neste ano sobre ética cristã, ou seja, os ensinos da Bíblia aplicados no dia a dia de nossas vidas. E é no tema de hoje, seguindo essa série, que nós estaremos estudando a lição número 15, que diz como título Filhos de Lares Desestruturados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos desfrutar da tua proximidade conosco, Senhor, da tua comunhão conosco, permitida através do sangue de Jesus Cristo vertido por nós, por esse sacrifício do próprio Deus por nós. Lhe rogamos que a tua misericórdia esteja com cada um de nós, de maneira especial no dia de hoje, nesta lição que estaremos desenvolvendo neste momento, e que seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós que aqui participamos deste estudo, a começar por mim, para que a tua palavra atinja não só os nossos corações, mas também as nossas mentes, a nossa alma. Vem estar com cada um de nós, guia-nos. Lhe rogamos por Jesus Cristo. Amém. Um tema recorrente é justamente o título desta aula de hoje, que é Filhos de Lares Desestruturados. É um tema recorrente porque pega quase todas as famílias, sobretudo aquelas que têm filhos. Mas mesmo aquelas que não têm filhos são influenciadas diretamente pelas preocupações explícitas neste título, Filhos de Lares Desestruturados. Para iniciar, eu gostaria de chamar a atenção pelo próprio título, Lares Desestruturados. Normalmente, quando a gente ouve essa palavra, nós imaginamos lares onde um dos cônjuges, a mãe ou o pai, não está presente fisicamente, ou faleceu, ou qualquer coisa assim, né? Ou coisas anômalas, coisas que não são normais. Todavia, apesar disso ser verdade, quando nós falamos de lares desestruturados, vamos muito além desse conceito. Utilizamos o próprio conceito bíblico, onde repetidamente aparecem famílias que aparentemente são normais. Aparentemente têm tudo para dar certo e ser uma família modelo. Mas, por algumas razões, as coisas não andam bem dentro dessa família. Esse não andam bem, geralmente, é resultado dessa desestrutura que o título da lição fala hoje. Uma desestrutura que não quer dizer necessariamente a ausência de um dos cônjuges ou alguma coisa visualmente e obviamente muito diferente daqueles conceitos chavões, do conceito padrão do que nós temos de família. Não! Na maioria das vezes, essa desestrutura acontece dentro de uma estrutura familiar que aparentemente tinha tudo para dar certo. É sobre esse tema que nós estaremos estudando no dia de hoje. Eu gostaria de chamar a atenção para o texto básico da nossa lição, que se encontra em Deuteronômio 6, 1 a 9.
No texto da palavra de Deus, em Deuteronômio, assim diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu, Deus, te ordeno, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para que o cumpris, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Um outro texto que eu queria chamar a atenção, que se trata do versículo-chave desta nossa aula de hoje, se encontra em Provérbios, no 22º capítulo, no versículo 6. Muito parecido e correlato com esse texto que nós acabamos de ler. Assim diz lá em Provérbios: ensine a criança no caminho em que deves andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Essencialmente, na palavra de Deus, ela é enfatizada em muitos locais, nós pegamos só alguns textos, mas é enfatizada em muitos locais a importância da estrutura familiar na transmissão dos ensinamentos de Deus. Não só por palavras, mas por ensino. O ensino vai além de palavras. Ele vai ser inculcado nas pessoas, ou seja, as pessoas vão absorver esse conteúdo do ensino na medida que elas veem isso na vida daqueles que o rodeiam. Não é possível você ensinar algo que seja incompatível com o teu próprio andar, com tua própria vida. Portanto, Deus enfatiza a necessidade de se passar esse conhecimento de Deus numa forma muito mais elaborada, onde não apenas o conhecimento é propagado, mas toda a ideia atrás desses conceitos, onde as pessoas em diversas gerações consigam reconhecer mais do que ideias, mas conceitos. E por que isso para nós é interessante chamar a atenção? Uma vez que nós entendemos que é parte-chave da ideia de Deus para o seu povo, que a sua imagem, os conceitos que ele nos entrega, sejam passados de geração a geração, naturalmente, a estrutura familiar passa a ser um tema particularmente importante dentro dos desígnios de Deus para o futuro do seu povo. Por razões óbvias,
porque depende da estrutura familiar, essa passagem de conceitos e ideias que Deus está apresentando ao seu povo. Modernamente, podemos questionar que, mas hoje nós temos a palavra escrita. Tudo aquilo que Deus falou está escrito aqui. Sim, mas o que está escrito aqui não lhe dá os conceitos adequados. Os conceitos, eles vão vir na medida que a pessoa que está aprendendo este conteúdo vê este conteúdo na vida daqueles que o cercam. Naqueles que o cercam de maneira particularmente íntima, próxima, que é a família. Bom, uma vez entendendo que a família é um elemento-chave e continua sendo um elemento-chave nessa transmissão de conceitos que Deus deu desde o início para o seu povo, é conveniente a gente enxergar na Bíblia exemplos de como isso tem acontecido, exemplos de erros dentro deste processo, a fim de nos instruir em como evitar os erros e repetir os acertos. Meu pai, ele dizia que há duas maneiras de você aprender as coisas na vida. A primeira é pelo erro dos outros. Você observa, vê o que dá certo, o que dá errado, e fala, não é por esse caminho. E o outro é pelos seus próprios erros e acertos eventuais. Normalmente, quando é pelo seu próprio erro e acerto, o custo é muito maior, em termos de tempo, de dor, de dinheiro e de todos os outros recursos que vocês imaginarem. Portanto, a Bíblia nos ajuda a trabalhar nessa primeira ideia, nessa primeira ferramenta para nos aperfeiçoarmos, olhando o erro dos outros. E essa é uma das coisas muito maravilhosas da Bíblia, que ela não aponta apenas os acertos daqueles que nos precederam, mas aponta também erros. Erros de servos fiéis de Deus. Não só erros daqueles infiéis, daqueles que se declaravam inimigos de Deus, mas também erros de pessoas escolhidas por Deus para atividades muito específicas. Essas pessoas, mesmo com esse privilégio, cometiam erros. E o nosso papel é justamente olhar de uma maneira geral nesses personagens que nos precederam para aprender dos seus erros e acertos. Primeiro ponto: preceitos bíblicos para a criação de filhos. A Bíblia diz que os filhos podem ser a alegria ou a fonte de tristeza aos seus pais. É interessante que em Provérbios 23, 22 a 25, que replica o texto de Deuteronômio 6, 6 a 9, de certa forma, e diz mais ou menos o seguinte, depende da tradução que você tem aí da Bíblia. Escute o seu pai que o gerou, e não desprezes a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Ora, esse texto, de maneiras diferentes, é repetido diversas vezes na palavra de Deus, basicamente dizendo o quão venturado nós somos, não só em termos filhos, mas em sermos filhos de alguém. Deus deixa isso claro muitas vezes. Porém, vemos também na mesma Bíblia
o quanto esta relação familiar muitas vezes é estressada em pontos completamente negativos, levando a resultados catastróficos. Gostaria de considerar com vocês alguns pontos que eu acho que são importantes para avaliarmos isto. Primeiro, ouvir. Ouvir é guardar os mandamentos de Deus no coração, guardarmos os ensinamentos do próprio Deus para as nossas próprias vidas e assumir a sua sabedoria para aplicar no relacionamento nosso, tanto como filhos de alguns pais, como pais de alguns filhos. No final, todos nós somos criaturas de Deus e todos aqueles que nele crê somos filhos de Deus. Afinal, nas contas, vemos que é de Deus o cuidado de cada um de nós. Só que esse mesmo Deus utiliza a nós, quer no papel de filhos, quer no papel de pais, para, através de nós, levarmos o seu conhecimento e as suas bênçãos a outros. E aqui vem um aspecto interessante. Nesse processo de levarmos, de conduzirmos parte da graça de Deus através das nossas ações para uma outra pessoa, seja nossos filhos ou nossos pais, nós aprendemos desse processo e nós crescemos durante este processo. Esses são os ensinamentos básicos da palavra de Deus sobre este tema. Mas eu gostaria de considerar algumas pessoas, alguns personagens descritos na Bíblia. Por exemplo, muitos já ouviram lá em 1 Samuel, capítulo 3, ele vai falar da tragédia do lar de Eli. Sim, Eli, um sacerdote, o sumo sacerdote, chefe dos sacerdotes, tinha filhos que agiam de uma maneira terrível, completamente alheia e longe da vontade de Deus. Era uma vergonha. Hofni e Finéias se fizeram execráveis. Essa é a palavra que algumas traduções traz, que quer dizer amaldiçoados, diante do Senhor. E Eli não os repreendeu. O homem que tinha um contato direto com Deus, tinha uma vida consagrada a Deus, e ainda assim não sabia educar os seus filhos. E ainda assim, apesar dele ter uma vida dedicada a Deus, ele pecou por não saber lidar com seus filhos. Isso é um ensinamento interessante, que nos mostra pelo menos duas verdades. Primeiro, lidar com filhos não é fácil. E segundo, nossos filhos não são necessariamente uma imagem e semelhança de nós mesmos. Esses são alguns aspectos que se fazem muito importantes. Nós temos um papel importantíssimo, como Deus deixa muito claro no caso de Eli, de passarmos os conhecimentos de Deus, não só do ponto de vista de informação, mas do ponto de vista de conceitos que estão atrás disso, e sabermos lidar com os nossos filhos, incluindo disciplina, para que eles abracem esses conceitos. No texto original que nós lemos, fiquem inculcados com essas informações. Bom, Eli falhou nisso. Os filhos de Eli falharam. Os filhos de Eli desviaram tremendamente daquilo que Deus tinha proposto para cada um de nós antes mesmo de existirmos. Esta comunhão que Deus espera de nós
se torna impossível na medida que nós nos afastamos de Deus. Os filhos de Eli eram exemplos de pessoas que se afastaram de Deus. O triste é que grande parte desta culpa ela veio de Eli. A sua própria natureza de não cobrar dos seus filhos, de não acompanhar os seus filhos. Os textos em 1 Samuel deixam isso muito claro, mas eu quero lembrar a cada um de vocês que não é 100%. Como pais, nós podemos apresentar a palavra de Deus. Como pais, nós podemos viver a palavra de Deus para dar exemplo para os nossos filhos. Como pais, nós devemos chamar a atenção dos nossos filhos para as verdades que Deus espera, mas não se esqueça que, no final, quem vai tomar a decisão são os nossos próprios filhos. Às vezes, nós vemos pessoas que, entre aspas, fazem tudo certinho, como pais, e os filhos não dão certo. Por quê? É um mix entre a misericórdia de Deus, as ações que temos como pais, o ambiente que vivemos e o livre-arbítrio dos nossos filhos. Um exemplo extremamente doloroso, ou contra-exemplo, são as desventuras da casa de Davi. Eu acho curioso, porque tanto Davi como depois o seu filho Salomão são inegavelmente as personagens da Bíblia que estão entre aqueles que estiveram mais próximos de Deus. Tinham um relacionamento muito especial com Deus. E ao mesmo tempo disso, fizeram um monte de besteira. Entre elas, criaram filhos que, na sua maioria das vezes, foram enormes problemas. Parece paradoxal, porque se espera que aquele que está tão próximo de Deus, aquele que está tão envolvido na obra de Deus, saiba educar os seus filhos de acordo com a vontade de Deus. Todavia, a Bíblia, na sua infinita sabedoria, deixou-nos exemplos onde isso nem sempre acontece. Às vezes, sim, acontece, mas nem sempre acontece. Tanto Davi como depois Salomão foram, de certa forma, acusados de grande negligência em criar os seus próprios filhos, levando a situações muito complicadas, inclusive de irmãos querendo matar um outro, até matando, certo? Guerras entre eles, desavenças, um monte de problemas, sem contar que a maioria deles nem sequer seguiram a Deus, quebrando essa corrente que Deus ordenou lá em Deuteronômio. Só para vocês terem uma ideia de tempo, esse texto de Deuteronômio que lemos inicialmente está mais ou menos 400 anos antes de Davi. Então Deus já tinha mandado há muito tempo. E esses ensinos eram ensinados há muito tempo. E mesmo assim, Davi, depois do seu filho Salomão, cometeu um monte de besteiras, entre elas a má condução da educação dos seus filhos, quebrando completamente esses ensinos que Deus tinha deixado. Um outro exemplo, um terceiro, a desordem da casa de Gileade. No capítulo 11 do livro de Juízes, temos a história de Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta. Depois que a mulher de Gileade lhe deu filhos, Jefté, face à sua origem ilegítima, foi rejeitado e ameaçado por seus meio-irmãos. A crise familiar se agravou e Jefté foi expulso da casa para não ter parte na herança.
Habitou na terra de Tobi e se envolveu com homens maus, tornando-se chefe de uma quadrilha de bandidos marginais da sociedade. Infelizmente, nos dias de hoje, histórias de desestruturas físicas como essas que nós acabamos de ver no caso da casa de Gileade acontece com frequência, levando a resultados catastróficos. Todavia, nós vimos no início dessa nossa discussão que quando nós falamos de estrutura, nós não falamos especificamente nessa estrutura social de ter papai, mamãe, uma casa, uma sociedade. Isso sim ajuda, e traz consequências sérias, como nós vemos acontecendo nos dias de hoje, imitando aquilo que já acontecia antes, como, por exemplo, no caso de Gileade. Mas lembra, mesmo lares aparentemente bem estruturados podem ser completamente desestruturados dentro da óptica de Deus, se não segue os preceitos que o próprio Deus tem mostrado para cada um de nós. Eu acho interessante quando a gente fala as barreiras no relacionamento entre pais e filhos. Para aqueles que são pais, têm essa visão clara que não é fácil lidar com filhos. Para aqueles que são filhos, têm a visão clara de que os pais nem sempre sabem lidar com os filhos. Mas, afinal, quais são essas distorções? Quais são esses problemas que aparecem? Deixar muito claro que o maior de todos os problemas que nós temos é falta de relacionamento com Deus. Por quê? A grande maioria dos problemas, eles são muito específicos. O fato de meu pai olhar para mim feio, assim, pode ser para mim um choque traumatizante para o resto da minha vida. E para o meu amigo que ali está, o pai faz exatamente a mesma coisa e o menino dá risada. Ou leva numa boa, ou esquece amanhã. O que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós fomos criados diferentes. Portanto, o relacionamento entre nós não deveria seguir uma cartilha fixa de regras de o que fazer e o que não fazer. E é aí que entra o relacionamento com Deus. Porque é apenas a misericórdia de Deus que se manifesta em nós no nosso dia a dia convivendo com Deus, é que vai nos mostrar os casos particulares que você e eu enfrentamos a cada dia. Deus nos conta, através da sua revelação, os caminhos que devemos seguir no nosso dia a dia. Todavia, a Bíblia deixa algumas regras, que eu posso dizer, alguns exemplos genéricos sobre como acontece esse tipo de relacionamento. Por exemplo, especificamente sobre o relacionamento pais e filhos. Um dos problemas é a distorção da essência dos aspectos espirituais. Parece uma conversa estranha, né? O que, afinal, essas essências espirituais têm a ver com a educação dos nossos filhos? Eu me recordo, um grande amigo meu estava com câncer terminal e ele se dizia ateu. Ele perguntou para mim, ele sabia que eu não sou ateu, ele perguntou para mim, mas Cristo, ele me chamava de Cristo, meu nome é Oswaldo Cristo, falou, Cristo, mas qual é a diferença que uma igreja ou que Deus pode fazer na vida e na visão de uma criança? Eu falei, Luiz, esse era o nome desse meu amigo,
eu posso te dar pelo menos 5 exemplos, 5 razões. E eu as dei. Mas a primeira delas foi a seguinte: na igreja e no nosso relacionamento com Deus, as crianças aprendem um conceito fundamental. Todos nós, desde que nascemos, almejamos o poder, almejamos ser donos do nosso próprio nariz, almejamos fazer coisas sem controle de ninguém. As crianças pequenas, quando vê os pais grandes, falando alto, fazendo aparentemente aquilo que eles querem, esse é o sonho da criança. Eu não vejo a hora de ser grande para poder fazer o que eu quero. O que Deus nos ensina na igreja, no nosso convívio com a palavra? E as crianças veem isso. Elas veem que o pai e a mãe, que ele achou que era todo-poderoso, não é todo-poderoso. O pai e a mãe se curvam diante da vontade, dos desígnios do próprio Deus. Portanto, a criança recalibra automaticamente a sua perspectiva. Ele vai falar assim: puxa vida, o fato de eu ser grande, igual papai e mamãe, não vai tirar todos os meus limites. Eu continuo precisando prestar contas para alguém. Eu continuo precisando ser dependente de alguém. E a independência total é apenas um sonho, porque ela não existe. Papai e mamãe não têm essa independência total. Esse é um conceito que fora da igreja e fora do convívio com Deus, nós não conseguimos passar para as crianças. E elas passam a crescer com a ideia equivocada de que é possível viver sem limites. Instabilidade do lar. A instabilidade do lar seguramente é um desses aspectos. O fato dos cônjuges não estarem presentes ou de uma família desestruturada, como nós já vimos, gera, sim, problemas. Portanto, deveríamos buscar aliviar esses fatores de risco para termos maior chance de sucesso nesse processo de educação das crianças. Abusos psicológicos, isso também pode trazer a história de convivência da criança com abusos. É um dos fatores mais clássicos de desequilíbrio da educação das crianças. Necessidades não satisfeitas, desde necessidades básicas como ter um teto, ter uma alimentação adequada, até mesmo necessidades mais sutis como apoio moral, psicológico e amoroso de uma família. O que a igreja tem a ver com tudo isso? A igreja é um laboratório onde continuamente estamos expostos à realidade da vida sob a luz da palavra de Deus. Portanto, o papel fundamental da igreja nesse aspecto da educação cristã e do relacionamento de pais e filhos é chave, porque é nela que nós vamos criar um ambiente propício para desenvolver essas ideias, esses conceitos e, sobretudo, criar relações fortes e saudáveis, tal qual Deus espera que nós criamos. Que Deus nos ajude a entender um pouquinho mais desse assunto que é complexo, que demandaria seguramente muitas aulas para nós discutirmos e, sobretudo, muito tempo para maturarmos essas ideias.
Que a aula de hoje, que o estudo que fizemos hoje, seja o pontapé inicial para que cada um de nós, individualmente ou com pessoas de nosso relacionamento, aprendamos a desenvolver este processo de acordo com a palavra do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais da Tua palavra e aprender um pouco mais do seu desígnio, dos seus desígnios e da sua misericórdia para cada um de nós individualmente. Que a Tua misericórdia, através do Espírito Santo, continue nos guiando neste caminho de crescimento, neste caminho de aprendizado, para a honra e glória do Teu reino e a felicidade, não só nossa em particular, mas de todos aqueles que nos rodeiam. Em nome e por amor de Jesus Cristo, agradecemos e imploramos. Amém.